Velho, falando sobre isso mesmo, eu tô vendo que tu tá te diversificando, não sei se é a palavra, dando aula de cinema, dando aula de arte, dando aula de literatura. Como que tá sendo isso, velho? Como que tu consegue, como artista, atualmente, nessa contemporaneidade pós-pandêmica, sobreviver, velho? Cara, esse mundo pós-pandêmico, isso me faz lembrar de uma vez que você falou no grupo que ia surgir uma geração da quarentena, lembra? Que Lembro. acho que você que comentou no nosso grupo de literatura lá, que e se essa pandemia durar muito tempo, vão surgir artistas e vão ser chamados de os quarentenas, os quarentenistas, sei lá. Cara, não é muito por criatividade. Eu acho que a filosofia acabou me dando, assim, me abriu muitas portas para pensar o mundo de uma forma diferente, tá ligado? Eu acho que a filosofia foi. Eu não gostava de estudar. Sempre fui um péssimo aluno. Saquei. Aí quando eu entrei no ensino médio, assim, até era bom aluno no começo, mas no ensino médio fui um péssimo aluno, tal, não gostava de estudar. Aí eu tive que entrar na vida real, né, trabalhar de verdade como ajudante, como trabalhador braçal. E aí eu vi que eu queria estudar, porque eu não ia dar conta. Então a filosofia foi minha porta de entrada para outras coisas, assim. Então, na própria graduação, eu me interessei muito por cinema, passei a gostar muito de cinema. Não me acho um cinéfilo, eu gosto de assistir filmes, mas não me acho um entendedor de cinema. Também gostei muito de literatura, né? Foi uma coisa que a escrita literária ela me acompanhava antes da faculdade. Só que quando eu entrei na faculdade, eu passei a ter uma escrita técnica, filosófica, pensando em artigos filosóficos, essas coisas, trabalhos que a gente tem que fazer. Aí depois eu voltei, assim, quando eu terminei o mestrado, eu voltei a me interessar muito por literatura. Porque a filosofia já não me estimulava como estimulava antes. Mas você sente que perdeu por quê essa motivação, velho? Cara, depois que você trabalha com alguma coisa, muda a sua relação. A filosofia para mim era um fascínio quase que adolescente, né? Quando eu comecei a gostar de ler de verdade, foi depois da escola, né? Claro, no meu caso. E aí quando eu comecei a gostar de filosofia, cara, eu vi que havia um mundo ali. Aí eu já rabiscava as paredes do quarto com frases de filósofos, meu pai ficava possesso, enfim. Mas aí acontece que eu comecei a gostar muito de filosofia, começou a moldar muito a minha personalidade, só que chegou um momento em que estagnou. Ali depois do mestrado, a leitura técnica, a Isso, escrita velho, tipo, você técnica. acha que o mestrado vai te dar uma força, mas ele chupa teu Ah, espírito, cara, velho. te destrói. Tanto que eu tinha um projeto para terminar o mestrado e já fazer o doutorado. Eu falei, isso não é vida. Aí eu comecei a dar aula. E aí o começo do tempo que eu comecei a dar aula, né, cara, foi ótimo, porque é aquela ideia do professor que vai mudar o mundo, basta os alunos se interessarem. 3 anos depois você já tá triste, que não é assim, mas enfim. Aí eu depois tinha que ter alguma outra coisa para me tirar da mesmice da aula de filosofia. Claro. É engraçado porque eu só aprendi filosofia de verdade quando eu fui ensinar no ensino médio. Porque se você ensina para adolescentes filosofia, você tem que saber muito. Você tem que entender realmente Tem pra que conseguir entender. explicar, velho. Isso. É. E aí, cara, a literatura voltou. A literatura voltou de um jeito absurdo, assim. Eu fui fazer um. Eu comecei um doutorado em História na USP. E só que ao invés de eu escrever sobre o doutorado, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer textos literários. E aí foi engraçado porque tiveram alguns concursos lá. Eu passei em um, que eu fui lá na USP tem o Nascente, né? Eu O prêmio conheço Nascente. Nascente. Eu fui um dos finalistas e Caraca. teve um outro concurso daquela Malha Fina Cartoneira, Conheço que é também. aqueles livros que é uma professora da USP que ela é cubana, chamada Idália, e ela faz aqueles livros com material reciclável e eu ganhei, cara. Só que assim, eu ganhei com um texto absurdamente ruim, sério, não é vaidade, Mas não é é. falsa Ah, humildade. Cara, eu juntei 4 textos começados, tá. eu juntei, coloquei um título, e isso porque um amigo meu, né, um amigo meu da Letras, ele falou assim, cara, o concurso vai até depois de amanhã. Eu falei, beleza, né, mano, vou fazer alguma coisa, sabe, essas coisas. O máximo era 60 páginas. Eu falei, mano, juntei os textos, fui o penúltimo pacote a entregar, mano. Eu juro Caramba. pra você, cara, te juro. O texto tava horrível, só que assim, tava organizado. E olha que doideira, eu não li o edital inteiro. E o edital estava propondo escritas de pessoas falando do processo de estar na universidade.
E era basicamente assim, o fato da pessoa estar na universidade, era para ela falar disso. Claro. E os meus textos todos eram sobre esse, por coincidência. Velho. Era eu falando de eu entrando na USP, não gostando de fazer o doutorado. Era eu reclamando do fato de já ser professor. Cara, eu ganhei. Foi um prêmio em conjunto com a USP e com a Unifesp. Da hora. Mas eu estava na USP, Claro. só que eu vim da Unifesp. Aí, tipo... E aí, foi um cruzamento também, camaleônico. Cara, e aí o que acontece? O doutorado não me interessava. Era um doutorado na história sobre Nietzsche. é bem... Mano... Cara, eu vou te falar que é mais fronteiriço ainda, porque eu estava estudando as cartas do Nietzsche. Nossa, Então, velho. eram as cartas, era um projeto praticamente da literatura. Mas, velho, você fala alemão e pá? Não, eu sei um pouco de alemão, né? Eu sei o básico, sei ler um pouco, né? Eu aprendi, mas já esqueci muita coisa. Mas aí o que acontece? O Nietzsche foi o cara que eu estudei na graduação e no mestrado. Então eu já tinha um pouco de intimidade. Aí fui estudar as cartas dele, era um projeto lindo. Só que eu passei em história. E aí tava meio assim, meio fora, né? Daí eu fiquei 2 anos lá no doutorado, abandonei, desapareci, né? Aquela típico desaparecimento, porque não dava para conciliar a aula com... Eu estava dando mesmo... aula e não estava ganhando, entendeu? Eles esperam que você realmente se dedique. Não, eles esperam que você seja milionário. O primeiro passo é você ser milionário, né? Que isso é bizarro, velho. Falando também da experiência própria de entrar na USP, pá. Você sente isso, ainda que estejam abertas certas portas para você ingressar e tal, eles esperam que você tenha você pertença a uma classe social que você não precisa trabalhar, você vai lá para estudar. Não dava, entendeu? Exatamente isso, cara. Porque, eu lembro que eu dei lá, tinha uns projetos de extensão lá que eu entrei lá para conseguir descolar um troco, né? Mas... Aí eles marcavam as aulas na parte da manhã. E aí teve um dia, tava todo mundo falando de educação lá. Inclusive um filósofo muito conhecido da USP, né? Tava lá falando de educação e eu corrigindo prova do trimestre e assistindo. Aí eu pedi a palavra e falei, olha, é interessante vocês falando de educação aqui, eu tô corrigindo prova. Não tem nenhum outro horário para eu fazer, eu tive que vir hoje, eu tive que pegar um atestado para poder estar aqui, para não poder dar aula nesse dia, porque era o único dia. Enfim, aí eu fiquei puto, xinguei todo mundo. Mas assim, eu já tava mais para literatura, sabe? Ali, a partir de 2015, 2016, eu já estava com a cabeça muito mais querendo estudar literatura contemporânea brasileira, estava lendo alguns clássicos ainda. Então, a minha área já estava indo para a literatura. E aí, o que acontece? Eu ainda estou nessa empolgação literária. Claro. Né? Eu fiz um curso lá na Casa das Rosas em 2017, que era um curso de poesia. Eu vi que tu também escreve poesia, velho. Eu vi que tu publicou algumas aí. Então, eu publiquei publiquei várias coisas de poesia. Tudo ruim, mas eu publiquei. Eu gosto de ser ruim, mano. É bom ser mediano. E aí, depois, em 2019, eu fiz o curso contigo de prosa. É isso aí, velho. Só que o de prosa eu fiquei muito perdido. Eu tava muito louco, mano. Eu lembro que tu entrou depois, passaram 2 meses. Eu entrei no segundo módulo. O primeiro módulo foi com a Mara Moira. Aí eu entrei no segundo módulo, foi com acho que a Carla Quinzo, né? Aquele que era o papo de cinema, pá. Isso, juntava cinema e teatro, né? Aí eu enchi o saco de todo mundo, né? Eu fazia aquelas coisas típicas que não pode fazer, né? Nenhum escritor iniciante pode pedir para alguém ler o texto dele. Alguém muito acima. Mas o que eu fazia? Eu fazia com todos os professores. E aí eu fui meio que... Mas assim, eu tava num processo também ali de vida e morte, sabe? De destruir algumas coisas e reconstruir outras. Então esse segundo clipe, esse segundo curso na Casa das Rosas, eu não acompanhei tão bem. Tava muito louco, tava muito pirado, assim, tava muito na neura da escola, que tava me acabando com a criatividade. Aí eu falei, vou fazer para manter os contatos literários. Foi essa a ideia. E aí deu certo, cara, mas muito do que eu fiz nessas 2 oficinas foi meio que me semeou, né? Porque eu não sou da literatura. Tipo, eu tô sempre invadindo uma outra área. E aí eu comecei a escrever pra caramba, tal. Peguei o ritmo, produzi algumas coisas, lancei alguns textos, tal. Tem um texto de haikai, fui lançando coisas, cara. Fui lançando muita coisa alternativa, fazia umas arruaças literárias, umas bagunças literárias. E aí tô aí, cara. Daí agora tô escrevendo. Durante essa pandemia escrevi muito mais. Peguei uns jornaizinhos lá eletrônicos da cidade, comecei a mandar uns textos pra lá. E tamo aí, mano. Daí saiu o livro. Já vai sair um segundo volume agora, né? Eu penso em fazer 15 livros desses de anacrônicas. Claro. Só falando da minha querida cidade, que eu amo e odeio ao mesmo tempo.